educativo, né, para o motorista ele tomar ciência disso. E nesse período, geralmente, os agentes de trânsito ficam no local orientando os motoristas, explicando, presta atenção aqui na placa. Bom, nesse caso, não tinha orientação, porque realmente está faltando ali a pintura da placa. Então, né, tem a placa, mas não está valendo de verdade nesse sentido, porque falta a pintura no chão. Mas já é para o motorista ficar sabendo que nos próximos dias, então, eles devem aí providenciar a pintura do asfalto para que realmente, então, comece essa orientação, né, para que o trânsito flua melhor no local, que esse é o objetivo do município, né, dar mais fluidez no trânsito por conta aí de ser uma avenida muito utilizada e por ser um trânsito bem complicado no início da manhã e no fim da tarde. Valeu, João, obrigada. Agora eu quero mostrar para vocês que tem algo ali nessas placas que nós reparamos. Vê se você repara junto aqui comigo. Aqui, ó, é essa placa, né, que foi colocada ali no local, são várias as placas ali colocadas na Duque de Caxias. E aqui a gente observa um erro de grafia, gente. Estão vendo aqui, ó? De 6h30 às 9 da manhã, de 17 às 19h30. Isso aqui tem um acento agudo. E nesse caso, a gente consegue colocar em tela cheia para o pessoal reparar certinho? Nesse caso, então, seria um acento, não poderia ser esse acento agudo aqui, né? Teria que ser uma crase nesse local, a grafia correta, né? O nosso português correto. Então, aqui está errado. Então, as placas foram feitas de forma errada, com a grafia errada, porque aqui temos um acento agudo e o correto seria a crase. Eu perguntei para a prefeitura, para a assessoria, se eles pretendem aí arrumar, né? Porque é muito feio, né? A gente ter aí um erro, né? Um erro tão grave assim, né? Numa placa. E então a assessoria disse que isso vai ser consertado, eles vão corrigir essa placa nos próximos dias, em breve. Eles ainda não deram uma data, porque segundo a assessoria, o objetivo é realmente dar fluidez no trânsito ali no local. Mas fica aí então a prefeitura dizendo que vai fazer a correção dessas placas para que fique aí a grafia correta, né? O nosso português correto. Agora a gente vai falar sobre a Avenida São Paulo, a liberação ali da Avenida São Paulo, lá onde teve a cratera, né, gente? Porque a gente sabe que é um local que passou ali por muitas obras, depois que a cratera se abriu entre as avenidas Mauá e Horácio Racanello. Pois a liberação do trânsito foi adiada para amanhã. Até então, a expectativa era de que a avenida fosse liberada para o tráfego de veículos hoje. Essa era a promessa da prefeitura, mas ontem à tarde a prefeitura enviou uma nota mudando a data, então, para essa quinta-feira. A gente só não tem o horário, tá? A prefeitura não informou para a gente o horário que vai ser feita essa liberação. Mas a gente tem, então, essa informação de que a partir de amanhã o trânsito vai ser liberado ali na Avenida São Paulo, onde ocorreu ali a abertura dessa cratera. Então, agora ficou adiado e está marcado para amanhã a abertura. Assim que a gente tiver um horário aí sobre, né, se eles tiverem um horário aí, a gente vai passar aqui para você. E um motociclista de 40 anos ficou ferido depois de um acidente na PR-323 em Paissandu. Esse acidente foi ontem à tarde. De acordo com o motociclista, o acidente aconteceu por causa de um desnível na pista. O trecho tem um recape grande. A vítima recebeu atendimento do SAMU e foi levada para o Hospital Bom Samaritano. Sobre esse acidente, a nossa equipe entrou em contato com o DR para saber se há alguma previsão de reparo nesse desnível, mas ainda nós não tivemos retorno. Ontem a gente já tinha mostrado um outro acidente ali também na 323 e nesse caso não era o desnível, mas era um buraco, né? Que o motorista disse que foi se desviar do buraco e acabou capotando o carro, isso também na 323, nesse mesmo trecho. Então agora a gente fica aí aguardando essa nota aí do DR para a gente saber se há uma previsão de recuperação aí desse desnível para evitar esse tipo de acidente. Só reforçando que essa foi a versão aí desse motociclista, né, que disse então que isso houve, o acidente aconteceu, que ele acabou caindo por conta do desnível na pista. Uma denúncia de cárcere privado levou a Guarda Civil aqui de Maringá até uma casa no conjunto Requião ontem à tarde. Mas essa ocorrência terminou com a prisão de um homem por outros motivos. Explica mais pra gente, por favor, Léo. Pois é, Anne, esse caso chegou até a Guarda Municipal aqui de Maringá, que atendeu essa denúncia. Inicialmente, a informação que chegou para a equipe é de que um homem estava mantendo uma mulher grávida e uma criança de 5 anos em cárcere nesta casa lá no Conjunto Requião.
Quando os agentes chegaram nesta casa, encontraram um imóvel fechado, trancado, e aí após alguma insistência ali, eles conseguiram entrar com a autorização deste homem. Num primeiro momento, os guardas conversaram com esta mulher que negou que estava vivendo numa situação de cárcere. Mas aí o pessoal viu que tinha uma moto estacionada no fundo do terreno. Verificaram pela placa e constataram que essa moto havia sido furtada há poucos dias atrás, na Avenida Centenário, aqui em Maringá. Diante desse caso, eles então resolveram chamar ali um reforço e aí um cão farejador da Guarda Municipal foi até a casa. E esse cão encontrou mais coisas irregulares, como por exemplo, drogas, balança de precisão, itens ali que configuravam tudo relacionado ao tráfico de drogas. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e ele acabou preso em flagrante por tráfico de drogas e também por receptação, por estar com uma moto furtada. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por esses crimes. Com relação ao cárcere, a mulher e a criança foram levados para o Conselho Tutelar, no caso a criança, a mulher também acompanhou, porque é mãe desta criança, e aí lá elas vão ser melhor ouvidas e amparadas para tentar entender a situação. A Polícia Civil aguarda o desdobramento agora, do depoimento desta mulher, também, claro, vai monitorar também o comportamento da criança, tudo isso vai ser levado em conta agora para saber se havia ali uma situação de cárcere privado, mas isso vai ser apurado na sequência pela Polícia Civil. Fato é que o homem foi preso e vai responder por esses outros 2 crimes, que é o tráfico de drogas e também por estar com uma moto furtada. Uma denúncia que chegou até a Guarda Municipal, a equipe foi e conseguiu constatar esses crimes que aconteciam no conjunto Requião, aqui na região norte aqui de Maringá. Por isso que é importante, Anne, sempre quando possível, denunciar via 153, 156, que é a ouvidoria até do município, mas que em alguns casos até encaminha as denúncias para a guarda, 190 da Polícia Militar, 181. Esses telefones sempre é bom a gente reforçar por aqui para que as pessoas no entorno possam fazer a denúncia de forma segura e as autoridades chegarem até casos como esse, Anne? Com certeza, É o que a gente sempre fala, é o envolvimento da sociedade, também, A gente sabe que o dever, é das autoridades de segurança pública, da investigação, de segurança nas cidades, mas a gente também precisa se envolver nisso e fazer ali o trabalho da denúncia. A gente sempre fala que as denúncias, elas são mantidas em sigilo. Então, a gente precisa ter esse papel, um papel cidadão mesmo, cada um fazendo a sua parte, para a gente melhorar sempre, contribuir sempre para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigada, Léo, pelas informações. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos voltar a discutir a situação das árvores aqui em Maringá. Vocês lembram, Ontem eu prometi para vocês. Eu falei que nós recebemos muitas mensagens de reclamações sobre a situação das árvores aqui em Maringá. Ontem nós trouxemos a informação para você, essas imagens aí, inclusive, que você está vendo, que menos de um mês nós tivemos 3 árvores que caíram em cima de carros em movimento aqui na nossa cidade. A gente não via essa situação com frequência e em menos de um mês 3 situações. Então, a gente vai falar sobre isso aqui no Meio Dia Paraná daqui a pouquinho. Inclusive, vamos ouvir ao vivo, vamos fazer uma entrevista ao vivo com o prefeito Silvio Barros para saber qual a solução que o município vai dar para essa situação. Essa é a pergunta, é isso que todo mundo quer saber. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Já pode mandar a sua participação aqui para a gente, tá? Pelo aplicativo Você na RPC. O Meio Dia Paraná sabe da importância desse assunto, sabe o quanto que isso mexe com o dia a dia da nossa cidade. Então, a gente dá atenção para a reclamação que você tem em relação a esse assunto. Manda mensagem aqui para a gente, para o nosso aplicativo Você na RPC. Já já a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai trazer para você uma história curiosa, mas olha que dor de cabeça. Imagina só, uma mulher, ela está enfrentando um problemão porque ela foi declarada morta por engano. Por conta disso, ela perdeu acesso ao sistema de saúde e até às contas bancárias. Ela olha o documento e se pergunta: o que está acontecendo? A manicure descobriu que estava oficialmente morta ao buscar atendimento num posto de saúde para uma consulta de rotina. Entregou o CPF e ninguém a encontrava no sistema. Num cartório,
ganhou atestado de óbito com o nome dela e dos pais, além do CPF, idênticos aos originais. Eu perdi conta bancária, daí eu fico para cima e para baixo, já fui na defensoria, já fui no INSS, já fui na Receita Federal, já fui na delegacia fazer um BO, né? E fico em função disso. O que disseram para a senhora na defensoria? Que não poderia me atender porque eu não tinha, no momento eu não tinha comprovante de residência no meu nome, porque eu tinha acabado de me mudar de residência, né? Não tinha ainda. Até que fui aqui no TJ e eles resolveram pegar a minha causa, mas ainda está bem devagar, né? Porque já vai fazer 4 meses que eu estou morta e nem meu CPF eles conseguiram ativar. A morte foi registrada em Paranavaí, no noroeste do estado, no dia 26 de junho desse ano, às 1h02 da tarde. Cidade que nunca esteve. Nunca morei, nunca passeei, nunca fui. Nem quer ir mais também. Agora, né? Agora então, né? No começo levou no bom humor, hoje quer voltar a ter direitos reconhecidos. Buscou a justiça para isso em agosto. Mesmo assim, depois da ação que moveu, ainda recebeu do banco, que era correntista, uma mensagem de encerramento de conta, agora, no dia 13 de outubro. Ou seja, formalmente, continua morta e sem nenhuma explicação aceitável pelo que está havendo. É uma situação ridícula, não é? Uma situação ridícula, porque você conta para as pessoas não acreditam, mas daí é só você ir na Receita. As pessoas, quando eu conto, assim, à primeira vista, a pessoa fala, é só você ir na Receita e arrumar, deve ser algum erro, alguém com o teu mesmo nome, não sei o quê, mas não é. É grave, está na polícia, tem atestado de óbito, alguém foi enterrado, se tem atestado de óbito, alguém foi enterrado. Em virtude desta situação, a senhora Maria Aparecida realizou um boletim de ocorrência e procurou o núcleo, o qual já tomou algumas providências administrativas e ajuizará uma ação buscando reverter essa situação, na medida em que a mesma se vê impossibilitada de ter acesso à sua conta bancária, a qual está bloqueada, bem como um registro formal em carteira e também, realizar os mais cotidianos atos da vida civil, como, por exemplo, fazer uma consulta médica. Essa história ela realmente passa do surreal, do inacreditável. Nós estávamos caminhando aqui, conversando com a Maria Aparecida, pela Via Vêneto, no Santa Felicidade. Quando eu vi a dona Célia e a dona Lúcia, perguntei para elas, e se eu disser que a dona Aparecida está com atestado de óbito? O que a senhora pensou? Eu pensei, isso é brincadeira, isso é palhaçada, não é possível. A pessoa viva andando aqui, como é que vai estar com atestado de óbito? Não tem condições. Se assustou, é quase um fantasma vivo, né? A senhora tomou um susto quando eu falei. Sim, inacreditável, né? E acontece muito nesse Brasil, né? E não deveria de jeito nenhum, Não, né? de maneira alguma. Mas pode abraçar ela não é nada disso. As amigas estão aqui, agora uma nova amizade a gente já fez para Maria Aparecida. Até saiu no lucro. Será? Seja bem-vindo ao mundo dos vivos. Viva! Gente, não dá para acreditar, né, que esse tipo de coisa acontece? Pois é, olha só, a polícia informou que está investigando esse caso como falsificação de documento. A Receita Federal admite erro no óbito e prevê correção. A Prefeitura de Paranavaí identificou e orientou ajuda jurídica. E a Defensoria Pública do Paraná nega que a mulher teve atendimento recusado. O hospital diz que vai apurar possível erro de identidade. Então, a gente está aí com todas as respostas dos órgãos envolvidos nessa situação. O que a gente espera é que a situação dela seja resolvida o mais breve possível, né? Porque não dá para admitir um erro como esse. Começou no Paraguai mais uma fase de destruição de plantações de maconha. Esse trabalho é feito em conjunto com o Brasil e ajuda a reduzir a quantidade de droga que chega ao nosso país. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal aqui do Brasil estão com o apoio do Ministério Público para dar continuidade a essa operação que já vem acontecendo em várias fases, então mais uma fase acontecendo agora. E aí esse é um dos períodos aí mais ativos dessa operação, que é uma operação binacional. Essa fase da operação deve durar pelo menos aí os próximos 10 dias, ações intensas de fiscalização para a erradicação aí da plantação da droga. Essas ações são em áreas distantes, em áreas de floresta, nos principais pontos de cultivo da droga. E aí são incursões aéreas e terrestres para identificar e destruir essas plantações de maconha, acampamentos, os locais também de processamento da droga. Só em 2025, a destruição, depois de todas essas operações, a destruição foi de cerca de 4.000
toneladas e meia de maconha, uma área de cerca de 1.400 hectares. É isso, gente. Daqui a pouquinho eu quero reforçar para você que a gente vai falar sobre a situação das árvores aqui em Maringá. Então, você já pode mandar aqui mensagem para o nosso aplicativo, você na RPC. Nós vamos ouvir o prefeito, porque nós sabemos aí da importância desse assunto, um assunto que mexe com o nosso dia a dia, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação aqui para você. E olha só, ontem, essa imagem que a gente vai colocar aqui no telão, ela foi um destaque aqui no nosso estado. Por quê? Dá para ver que o carro atinge o motociclista. Estão vendo ali, gente? Olha que desespero de ver essa imagem. E o que acontece em seguida? Vocês viram aqui? Vamos repetir ali a imagem? Será que a gente consegue? O que acontece no momento seguinte? Estão vendo, ó? A caminhonete bate no motociclista, ele ali, né, dá pirueta ali no chão, cambalhota ali no chão, fica rolando ali na rodovia. E a caminhonete simplesmente o quê? Vai embora, segue o trecho, não para ajudar. Infelizmente, casos assim de omissão de socorro têm sido bastante comuns aqui no nosso estado. Sabe quantos foram? 204 ocorrências desse tipo no primeiro semestre desse ano, o que significa mais de um caso por dia aqui no Paraná. Há 2 meses, o seu Adalto Lima, do Nascimento, de 65 anos, está hospitalizado sem previsão de alta. Ele foi vítima de atropelamento no dia 16 de agosto, quando caminhava numa das ruas do bairro Tarumã, em Curitiba. O seu Adalto se preparava para atravessar a rua, estava bem ali, ainda na calçada, quando foi atropelado. O motorista que atropelou fugiu sem prestar socorro. O seu Adalto foi levado em estado grave para o hospital. A família conseguiu imagens de câmeras de segurança do local que, segundo a polícia, confirmam que o atropelamento foi na calçada. Ele teve várias fraturas, né? Então ele ainda sente muitas dores, ele teve traumatismo. Então, assim, ele vem se recuperando muito lentamente, mas o estado dele ainda é um estado delicado, né? E que a gente não sabe se algum dia ele vai conseguir se recuperar completamente, né? Ele não consegue falar, ele não consegue engolir, né? Então, assim, mudou completamente assim a vida dele. No primeiro semestre deste ano, foram registrados no Paraná, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, 204 atropelamentos, nos quais os autores não prestaram socorro às vítimas. Só em Curitiba, foram 38 ocorrências registradas pela Delegacia de Delitos de Trânsito. E quais fatores levam à omissão de socorro? O que a gente percebe aqui no dia a dia é que as pessoas estão se envolvendo em acidentes de trânsito e estão fugindo do local, principalmente por 2 motivos. O primeiro, para não pagar o prejuízo resultante do acidente de trânsito, e segundo, para não serem responsabilizadas criminalmente, ou porque consumiram bebida alcoólica, ou estão sem a carteira nacional de habilitação, ou ainda diante da gravidade do fato. Ao contrário do que muita gente pensa, prestar o primeiro socorro à vítima de atropelamento não dá prisão em flagrante. O que essas pessoas esquecem é que do outro lado tem uma vida em risco, tem uma pessoa precisando de socorro. Então a gente entende que é um ato de covardia, é uma falta de respeito e de empatia com a vida do próximo, porque amanhã pode ser essa pessoa que está sendo atropelada, pode ser um familiar ou pode ser uma pessoa próxima. A lei entende nesse tipo de situação que quem se envolve em um sinistro de trânsito e foge do local, a pena deve ser maior. Portanto, no caso da lesão corporal e do homicídio, a pena pode ser aumentada até a metade. E o atendimento rápido é fundamental para salvar vidas. Desde o acidente até o atendimento no hospital, existe uma hora de ouro que nós chamamos, que é um período em que a pessoa pode ter maior possibilidade de sobreviver e ter menos sequelas. Então, por isso, é muito importante que o chamado ao Corpo de Bombeiros através do 193 seja imediato após o acidente. Natália Garay está aqui para a gente falar sobre a questão das árvores, das quedas das árvores aqui em Maringá. A gente estava comentando, né, Nath, que é um assunto super sensível aqui para a nossa cidade, é um problemão, a gente sabe disso, já se arrasta há bastante tempo e a gente recebe muita mensagem de reclamação nesse sentido, né? É isso mesmo, Mani, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem, inclusive, né, depois que o João Vitor entrou com
a participação aí sobre as árvores, sobre a queda de árvores aqui em Maringá, nós recebemos muitas mensagens. Só recapitulando um pouquinho do que o João mostrou ontem, que foi uma coisa que a gente estava conversando na nossa reunião de pauta, né, Anne? Não sei, vivo aqui em Maringá há muito tempo, mas parece que a gente não via árvores caírem sobre carros em movimento com tanta frequência como a gente está vendo agora. Né? Sempre teve aí árvore caindo em cima de poste, de carro estacionado, mas só este mês de outubro foram 3 casos de árvores que caíram em cima de carros em movimento. Ontem, na Bento Munhoz da Rocha, o motorista estava saindo do trabalho, voltou para casa ileso, nem o carro teve muitos estragos, que foi bastante impressionante, e nem estava chovendo também, né? O que se destaca bastante num cenário como esse. Teve aí, a gente está vendo nas imagens, outros casos também na JK, na Juscelino Kubitschek, no dia 2 de outubro. Uma árvore caiu sobre um carro, uma mulher estava passando com uma criança. E teve um outro caso na Avenida Mauá, que é esse que a gente está vendo aí, caiu sobre um carro estacionado e sobre um carro em movimento. Nesse caso, o motorista teve ferimentos leves. Por sorte, a gente ainda não registrou nenhum caso grave, né? Ninguém se feriu aí. Esse é um outro caso que aconteceu aí no fim de semana, ó, não tinha ninguém dentro daquele carro, mas olha o tamanho da árvore caindo. E sem tempestade, né, Anne? Quer dizer, vem um temporal, depois vem um vendaval e passam-se algumas horas e essas árvores estão caindo. O que a gente ouve dos moradores é que já tinha protocolo de retirada, normalmente aí há anos, né, aguardando pela remoção. E é um problema que a gente já acompanha há muito tempo aqui em Maringá. Anne, recebemos muitas mensagens, né, de telespectadores ontem. Muitas mensagens, gente. Nós separamos algumas, né, Natália? Porque não dá para ler todas. A gente quer até agradecer todo mundo por essas mensagens, por confiar aqui no nosso trabalho, mas a gente separou, a Nath separou algumas aí e nós fomos atrás dessas respostas. Isso mesmo, Anne. Então a gente tem aqui mensagens da Keila, né, falando aí praticamente 2 anos já foi emitido o laudo e até agora nada. A gente tem aqui da Beatriz falando que já vai para 5 anos o protocolo, né? A atendente falou que desde 2018 tem gente esperando. A Isadora falou que tem um protocolo de corte aberto há 8 anos. O Sidney falou que até agora não recebeu indenização da árvore que caiu em cima da caminhonete dele. Esse acidente já vai para 2 anos. Maria Lúcia aí com protocolo há 3 anos. E daí outros questionamentos, né? O pessoal perguntando quantos técnicos autorizam ou não o corte, né? Quantas horas de trabalho por dia, quantas árvores são visitadas por dia. E muita gente falando também aqui, ó, vi corte de árvores no Parque de Exposição, será que isso é prioridade? Pessoal contando aqui, ó, na rua da minha sogra, ruas que às vezes as pessoas passam, Rua Mandaguari, na Zona 7, e o carro passa raspando ali nos galhos, então tá precisando de poda também. Enfim, muitas mensagens. Ontem, inclusive, a gente mostrou aí como é que tá essa fila de pedidos, né, de remoção das árvores que já passaram por laudo. E olha só, no total a gente tem 5.682 árvores para serem removidas. Em situação de emergência, são 257. Emergência, Anne, é quando há um risco iminente de queda. A qualquer momento a árvore pode cair e pode até matar alguém. Então, a gente está falando de mais de 250 árvores que podem cair a qualquer momento aqui em Maringá. Às vezes a gente está passando ali na rua, estamos vendo que não precisa nem estar chovendo no momento, uma árvore cair e provocar a morte de alguém. Urgência, que daí não precisa ser um serviço tão rápido, né? A queda, o risco não é tão iminente assim, mas ainda assim pode provocar danos materiais, são 2.716. E outras árvores ali que estão na prioridade, que eles falam que é quando uma obra está paralisada, ou o espaço ali entre o porte da árvore e a calçada não é o ideal, então elas têm que ser retiradas, e outras árvores que fazem parte do corte programado, totalizando 5.682 árvores. Bom, gente, para responder todas essas questões, o João Vitor está agora lá na Prefeitura de Maringá com o prefeito Silvio Barros, que também está nos ouvindo. Boa tarde, prefeito, seja bem-vindo. Prefeito, no começo do ano, dia 6 de janeiro, o senhor esteve aqui no Meio Dia Paraná e falou sobre a contratação de uma empresa para fazer essa licitação e diminuir essa fila de remoção de árvores, né? O senhor falou até que essa licitação já tinha sido começada na gestão passada e iriam dar andamento agora na parte legal desse processo.
A gente sempre pergunta para a assessoria, a resposta é de que a licitação está sendo elaborada. O senhor até explicou na época na entrevista que esse serviço demanda aí um maquinário especial, que não é tão comum devido ao porte das árvores aqui em Maringá, principalmente a sibipiruna, né? São caminhões de grande porte, então teria uma dificuldade nesse aspecto. E a gente quer saber, prefeito, já se passaram aí 10 meses, né? A gente está em outubro agora, que é uma época de temporal, de vendavais, que a gente sabe que tem rajadas mais fortes, que esse problema retorna. O que está sendo feito, né? O que falta para essa licitação sair e essa fila realmente começar a diminuir, principalmente dessas 250 árvores que trazem mais preocupação, prefeito? Bem, antes de mais nada, boa tarde. É uma satisfação a gente poder dar explicações justas para a população. As pessoas têm direito, né, a explicações. Então, com relação à licitação, nós estamos na fase final de elaboração do ETP, que é o estudo técnico para que a gente possa lançar o edital. Por que é tão demorado esse processo? Porque o assunto aqui é extremamente complexo. E o que nós precisamos é ter certeza de que as empresas que vão concorrer vão dar conta de cumprir o contrato. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: a empresa atual que está licitada termina o contrato dela o mês que vem e ela não quer de jeito nenhum estender um dia a mais sequer do contrato. Ela não quer. E por que ela não quer? Porque hoje a prefeitura está pagando para ela R$ 1.200 para retirar uma árvore de grande porte. Só para vocês terem uma ideia, caiu aqui na rua, aqui na Vila 7, uma árvore que levou 9 horas para ser retirada. De tão grande que era, caiu sobre uma casa, derrubou outras árvores, teve problema de fiação elétrica. 9 horas, com 2 guinchos de 20 metros, toda uma equipe de trabalho para receber R$ 1.200. A empresa está tendo um baita de um prejuízo, ela não quer mais. Agora, por que a gente paga R$ 1.200? Porque quando a gente abriu o edital, a empresa deu 50%, 54% de desconto sobre a tabela que a prefeitura ofereceu. Nós não temos culpa. Mas isso acontece quando empresas vêm de fora, eles não sabem o que é arborização de Maringá. E vem aqui e acha que vai faturar horrores, porque uma cidade que tem tanta árvore, nossa, meu contrato é maravilhoso. Ao contrário, na hora que ele chega aqui e dá um desconto desse, ele descobre que entrou numa baita de uma roubada. E aí, quando a gente não tem a empresa com a disposição de fazer o que a gente precisa, e quando ela está desesperada para pular fora do contrato, isso se torna um problema muito maior. Então, para não correr esse risco, nós temos que criar todas as condições para que as empresas que entrem na concorrência, de fato, tenham capacidade, tenham condições de fazer o serviço. E aí nós precisamos de montar um processo burocrático que nos proteja e que não permita que daqui a pouco o Ministério Público ou o Tribunal de Contas venha dizer que a gente direcionou a licitação para a empresa A, B, C ou D. Isso é um processo burocrático de transparência que exige muita responsabilidade e que, lamentavelmente, não se faz de um dia para o outro. Os tipos de equipamento que nós estamos exigindo não são equipamentos que tem em qualquer lugar. E a nossa equipe precisa procurar quais são as especificações dos equipamentos sem botar uma marca. Porque se a gente colocar uma marca, de novo, vamos ser acusados de direcionamento. Então, é importante a gente dar essa explicação, porque nossa equipe está trabalhando e muito para que esse problema seja resolvido. Enquanto isso, só de retirada preventiva de árvores em risco de queda, nós já retiramos 800, desde que a gente assumiu a prefeitura. Talvez vocês se lembrem, no primeiro final de semana, eu assumi no final de semana, no primeiro final de semana seguinte, eu estava com a nossa equipe lá na Avenida Mandacaru, fazendo remoção de árvores preventivamente, árvores que ainda não tinham caído. Então, nós estamos trabalhando e não é pouco. Não é suficiente para o tamanho do problema e do desafio que a gente tem. Eu reconheço isso, entendo que a população está descontente com algumas soluções, mas estamos trabalhando e bastante da melhor maneira que a gente pode para atender a necessidade da população. Prefeito, mas sobre a próxima empresa que será contratada ou sobre essa próxima licitação, o que o senhor pode dizer? Em que pé que está essa situação? Quanto tempo vai levar ainda para a gente ter uma empresa, então, com condições, com vontade, como o senhor mesmo disse, dessa atual que nós temos, para resolver esse problema? Quanto tempo ainda a população de Maringá vai ter que esperar
pela solução desse problema das quedas de árvores aqui em Maringá? Bom, é óbvio que eu sabia que vocês iam vir aqui hoje, né? Então eu já perguntei isso. E o ETP, que é esse estudo técnico que prepara, que dá as condições para a elaboração do edital, ele está sendo concluído esta semana e nós vamos soltar o edital ainda esse ano. Agora, quando você fala assim, quando que a empresa vai estar funcionando? Isso eu não tenho condição de responder, porque na hora da concorrência pode ser que uma empresa tenta impugnar a outra, aí nós temos que dar prazo de recurso, a gente não tem como dizer vai ser no dia tal. Nós esperamos que, se não houver nenhuma impugnação nem nada, no comecinho do ano a gente já tenha a empresa pronta para trabalhar aqui em Maringá, e isso, obviamente, vai facilitar muito a nossa vida. Mas um outro detalhe muito importante, a lei está aprovada para que pessoas que querem remover a árvore, independente da fila da prefeitura, por seu próprio custo, possam fazer isso. Então, a gente aprovou a regulamentação dessa lei em julho passado, e de lá para cá nós estamos terminando a parametrização. Eu acho muito importante explicar isso para o nosso contribuinte, para o nosso telespectador, pelo seguinte, por que demora tanto? Já regulamentou em julho, por que até agora não saiu? Bom, quando a gente autoriza uma empresa a retirar uma árvore, paga pelo contribuinte, mas a empresa tem que ser credenciada por nós, ela tem que se cadastrar na prefeitura, nós vamos conferir os equipamentos dela, conferir se ela cumpre toda a legislação, se ela tem autorização para usar uma motosserra, porque tem que ter uma licença do IBAMA para usar motosserra, a gente confere toda a documentação. Mas não é só isso. Vamos supor que nós credenciamos meia dúzia de empresas e dizemos para os contribuintes, qualquer uma dessas empresas, você pode negociar lá e tirar a árvore, você paga e está tudo certo. E se der errado? E se na hora de tirar a árvore acontecer algum acidente com a casa? De quem é a responsabilidade? É claro que o contribuinte fala, espera um pouquinho, não fui eu que escolhi a empresa, é a prefeitura que credenciou. Qual é o nosso grau de responsabilidade? E aqui dentro da prefeitura, quem que eu vou responsabilizar? Qual é o técnico que foi lá vistoriar a empresa e que checou a documentação? Qual é o procurador que vai dar o parecer dizendo que o colega dele é responsável pelo que aconteceu? Então, todos esses detalhes precisam ser previstos. Isso tem que estar no processo para que a gente possa ter a segurança de que aquilo que nós estamos oferecendo para a população depois não vai gerar um outro problema, um outro pedido de indenização. Isso é muito complexo, gente. E eu sei, as pessoas que estão esperando indenização aí sabem o quanto isso é complicado. A gente quer acelerar o máximo possível essas indenizações, mas é claro que nós estamos lidando com dinheiro público e o Ministério Público vai querer saber por que eu paguei fulano de tal, uma pessoa privada, um valor com recurso público. Eu tenho que provar que efetivamente a responsabilidade era do erário público com aquela queda. E mais um detalhe que vocês comentou aí rapidinho, mas é bom dar uma satisfação, quando a árvore está dentro de uma propriedade privada, não é a prefeitura que retira, em nenhuma hipótese. Aí está dentro da propriedade, é o proprietário que tem que retirar. Então, as árvores que foram retiradas dentro do Parque Exposições pela sociedade rural não tem absolutamente nada que ver com a prefeitura. A única coisa que a prefeitura teria que fazer, era autorizar a retirada das árvores. Mas como eram espécies exóticas, nem esta autorização é necessária. Não existe obrigatoriedade legal de se autorizar a remoção de árvore exótica, que não é nativa. Então, se você é proprietário, você tem uma árvore dentro do seu terreno que é exótica, você pode retirar, sem problema nenhum. Mas isso não tem nada a ver com a prefeitura, não mexe na fila, não altera, não passou na frente de ninguém, não tem nada a ver com ser ou não prioridade. Eu achei que era importante dar essa satisfação para o nosso telespectador. Com certeza, prefeito, porque as pessoas perguntam muito, né? Se a árvore está dentro do meu quintal, eu posso retirar? Essa questão da contratação da empresa, então, que a regulamentação foi feita agora em julho, com o projeto aprovado, só falta essa parametrização das empresas. Rapidinho, esse projeto ainda também não tem prazo para as pessoas poderem começar a contratar uma empresa para retirar a árvore, né? Só para encerrar. Tem sim, porque é óbvio, como eu sabia que vocês iam me perguntar isso, eu também já perguntei, a parametrização foi concluída, já está concluída, agora o que nós precisamos é transformar isso, através da nossa Procuradoria Jurídica, num processo legal,
para que a gente possa autorizar essas empresas e iniciar o cadastramento delas o mais rápido possível. Olha, gente, eu também estou incomodado com as demoras, viu? Eu também cobro aqui o tempo todo, fico reclamando, pedindo para o meu pessoal acelerar. Aquilo que a gente pode acelerar, a gente acelera, e o buraco da São Paulo foi uma comprovação disso. A gente não perde tempo, não. Tem certas coisas que são mais complicadas. Aí, realmente, estou cobrando, mas nem sempre vem na velocidade que eu e que o nosso contribuinte deseja. É isso, prefeito. E a nossa função aqui também é cobrar, né? Buscar respostas, aí fazer essa ponte, né? Do poder público, claro, com a população, porque as demandas não param de chegar e nosso aplicativo aqui está bombando de mensagens das pessoas aí reclamando sobre essa situação das árvores e a gente espera realmente que esse problema seja resolvido aqui na nossa cidade, para que as pessoas não tenham prejuízo da forma que estão tendo aqui em Maringá. A gente agradece muito a disponibilidade, a entrevista ao vivo aqui no Meio Dia Paraná, prefeito. Muito obrigada e uma boa tarde. Eu que agradeço. Precisando, pode cobrar que eu falo. Tá certo. Obrigada, prefeito. Isso aí, né? A importância de trazer o prefeito aqui. Tentamos durante a manhã aí o secretário, né, que normalmente fala sobre esse assunto, mas houve aí algum contratempo. Mas agora conseguimos, então a prefeitura disponibilizou ali o prefeito, um assunto importantíssimo para a cidade que a gente vem acompanhando já há muitos anos no jornalismo. É isso, a gente está aí tentando, né, porque ontem nós recebemos muitas mensagens, nós prometemos aqui no Meio Dia Paraná que a gente ia voltar a falar sobre isso, a gente entende a importância do assunto, a quantidade de mensagens que estamos recebendo, então a gente faz questão de mostrar aqui todo o nosso esforço, tentamos de manhã com o secretário, não conseguimos a entrevista, e então espaço aqui aberto para o prefeito, para que ele dê as explicações aí dessa situação, que é uma situação grave aqui em Maringá, e o Meio Dia Paraná vai continuar cobrando até a gente ter a solução desse problema aqui na nossa cidade. Isso aí, resumindo, se tudo der certo, segundo ele, com a licitação, até o começo do ano que vem, essa empresa já começa a diminuir aí essa fila e remover mais árvores, um ritmo mais acelerado. Vamos aguardar, vamos esperar e vamos cobrar. A gente está aqui para cobrar. Bom, gente, agora vamos falar de saúde e bem-estar, porque é o seguinte... Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu chegar aqui no nosso outro telão, Nath, porque eu tenho algumas perguntinhas para fazer para o pessoal aí de casa. Pensa aqui comigo, com que frequência você toma essas atitudes que a gente vai mostrar aqui para você, ó? Com que frequência você faz exames médicos de rotina? Com que frequência você está lutando com a balança? Ai, gente, difícil, hein? Com que frequência você cuida da sua alimentação? Outra pergunta aqui, você lê todos os rótulos dos alimentos? Pois é, né? Cada coisa para a gente pensar. E essas são algumas das questões que nos levam a pensar no nosso Selfie Paraná. Você já entrou no aplicativo para você responder? Ou então já entrou no site www.selfieparaná.com.br? Entra lá, participe, porque nós queremos fazer um retrato do nosso estado pelos seus olhos. Qual é a sua visão que você tem aqui do nosso estado, de quem vive aqui no Paraná? Então entra lá, gente, participa. É muito interessante, viu? São várias as questões ali que fazem a gente pensar, fazem a gente refletir. Entra lá, participe e vamos juntos aí fazer esse retrato desse estado que a gente tanto ama. Isso é muito bacana a gente saber como vivem, né? Como que pensam todos que vivem aqui no Paraná. A gente conta aí com a sua participação. Vamos para o intervalo agora? A gente volta já já, não sai daí. Paulinho não consegue tirar Gerluce da cabeça.